Tiago, capítulo 1, vamos ler do verso 19 ao 25. Eu pensava que ia concluir hoje o capítulo 1, porém no 26 e 27 muda o assunto. E não adianta a gente pular, a gente tem que ir devagarinho para aprender, tá certo? Então, Tiago 1, 19 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Presbítero Sobrinho, nos eleva a Deus em oração. Amém. Dá para a gente ler de novo, já que o texto é um pouco longo, para a gente ir internalizando, agora de forma responsiva. Eu leio um versículo, você lê o verso seguinte, e após a leitura mantenha a Bíblia aberta para considerarmos o texto, tá certo? Tiago 1, 19 a 25. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Todos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. O tema que nós colocamos para o estudo de hoje, baseado nesse texto, foi o perigo de sermos meros especialistas em ouvir a palavra de Deus. O perigo de sermos meros especialistas em ouvir a palavra de Deus. Eu coloquei aqui na introdução algumas coisas que eu gostaria de destacar. Primeiro, todo crente é especialista em ouvir sermões ou em ouvir a palavra de Deus. Isso decorre do fato de ele ouvir sermões todo domingo, toda quarta
ou dependendo da igreja, às sextas-feiras. Então, todo crente é especialista nessa arte de ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa é que não existe nada mais frustrante para um pastor do que ele olhar a sua caixa de sermão no final do ano ou depois de 3, 4, 5 anos na igreja. Você chega lá, todo pastor tem uma caixinha com os esboços, e aí quando você olha para todos aqueles esboços que estão ali, você muitas vezes fica com o coração frustrado porque a igreja não está vivendo nem o dízimo daquilo que você pregou. Então muitos pastores entram em depressão, porque quando olha os seus sermões e vê a prática da sua igreja, ele constata aí um abismo, um hiato muito grande. A ênfase desse texto aqui é sobre o auto-engano. No capítulo 1, verso 22 e 26, Tiago vai chamar a atenção para isso. O perigo do auto-engano. É possível, meus irmãos, nós estarmos ouvindo a palavra de Deus, nós estarmos domingo após domingo na igreja, e mesmo assim estarmos se auto-enganando. Esse número é elevadíssimo. Dr. Weisber, comentando esse texto, ele diz assim: se um cristão peca porque Satanás o engana, é uma coisa. Mas, se o cristão engana a si mesmo, a questão é muito mais séria. Uma coisa é eu pecar porque Satanás me enganou. Outra coisa é eu estar pecando porque eu estou me enganando. E aí, meus irmãos, esse texto de Tiago, ele vai chamar a nossa atenção para avaliarmos a nossa prática de vida e vermos se aquilo que nós estamos ouvindo, lendo, estudando na palavra de Deus, nós estamos colocando em prática na nossa vida, ou então estamos nos enganando. E aí a frustração não vai ser somente do pastor, que olhou a caixinha de sermão e viu lá 200 sermões. Eu tenho uma caixinha que é uma caixinha de liquidificador Valita, que é para os gaiatos não roubar meus esboços. Então tá lá, tudinho. 9 anos que eu passei pregando todo domingo na congregação de Guarapes, tá lá os sermões. E de repente, quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, não vive nem 10%. Às vezes nem você, né? Então, Tiago, ele vai dizer assim, meus irmãos, cuidado. Tenham muito cuidado. À luz desse texto aqui, meus irmãos, eu queria que a gente pudesse pensar sobre alguns pontos, sobre como devemos ouvir a palavra de Deus. Como é que a gente deve ouvir um sermão, ouvir a palavra, lembrando para você que quando nós estamos ouvindo uma pregação, embora seja um homem que está falando, embora seja a voz do pastor, a palavra é de Deus. Se ele ler o texto, interpretar o texto corretamente e aplicar corretamente, a palavra é de Deus e não dele. E aí você tem que ter cuidado quando você está ouvindo essa palavra, quando você está lendo a palavra, quando você está estudando a palavra. Olha aí para o texto e vamos considerar algumas coisas aqui para a nossa meditação. Eu vejo aqui 4 maneiras que nós devemos usar quando ouvimos a palavra de Deus. 4 coisas aqui Tiago deixa para nós. Em primeiro lugar, como é que nós devemos ouvir a palavra de Deus? Com prontidão e reflexão. Olha aí para o texto, verso 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Primeira coisa,
Como é que nós devemos ouvir a palavra? Com prontidão e reflexão. Tiago está, como um pastor, ensinando um princípio para a sua igreja. Qual é o princípio? Olha aí para o texto. Ele diz assim: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Aqui está o princípio que Tiago está ensinando para aquela igreja. Lembrando que no capítulo 3, Tiago vai falar de um problema que estava acontecendo naquela igreja que tem tudo a ver com esse princípio. Qual era o problema? Muitos na igreja queriam ser mestres na palavra, doutores na palavra, queriam ensinar. E aí Tiago diz: meus irmãos, tenham cuidado, porque aqueles que são mestres sofrerão maior castigo. Eles serão julgados em dobro. Então é melhor você ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E aí, quando a gente vai olhando para esse texto mais um pouco, a gente vê que esse princípio levantado por Tiago, ele faz parte tanto da literatura bíblica como da literatura secular. Esse princípio de ouvir mais e falar menos, e de controlar a nossa ira. Não é que você vai deixar de ficar irado, não, mas você ter autocontrole. Eu separei alguns textos aqui, você pode anotar, eu vou ler para você ver que Tiago está citando a literatura veterotestamentária, a literatura de sabedoria. Olha o que é que diz alguns textos de Provérbios sobre esse princípio de Tiago. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. O que guarda a boca conserva a sua alma. Lá no sertão dizia: conserva os dentes. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 3. Deve ter sido alguém que fez uma nota de rodapé, né? Até o estuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Provérbios 17, 28. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29, 20. Veja que Tiago está levantando o princípio, mas que não é dele. Faz parte da literatura bíblica, sobretudo a literatura de sabedoria. E como a carta de Tiago é uma literatura de sabedoria, ele está falando dentro dessa categoria de literatura sapiencial. Agora, vamos ver na cultura secular, para você ver que esse princípio não é só bíblico, mas também secular. William Barclay destaca no seu comentário de Tiago um dito dos pais judeus, dos rabinos. Ele diz assim: há 4 espécies de estudante: rápido para ouvir e rápido para esquecer. O logro deste é anulado por sua perda. Lento para ouvir e lento para esquecer. Sua perda é cancelada por seu logro. Rápido para ouvir e lento para esquecer. Este é o sábio. Lento para ouvir e rápido para esquecer. Esta é uma sorte deplorável. Qual categoria você está? Qual é o ganho que você tem? Todo estudante está dentro dessas 4 categorias, né? Damares é rápido para esquecer. Aí o Barclay continua citando os clássicos, né, sobre esse ponto, e ele diz assim: Roth, que eu não sei quem é esse camarada, mas é um clássico grego, opina que o homem bom de verdade estará muito mais ansioso por ouvir a Deus que de vozear arrogante, loquaz e ruidosamente suas próprias opiniões. Os escritores clássicos participavam da mesma ideia. Disse Zênon: temos 2 ouvidos, mas somente uma boca. Assim podemos ouvir mais e falar menos.
quando foi perguntado a Demônax, olha que nome bonito, de que maneira podia um homem governar melhor, ele respondeu, guarda isso aqui que a palavra desse camarada é muito interessante. Como é que um homem pode governar melhor? Aí ele respondeu, sem ira, falando pouco e ouvindo muito. Bias aconselhava, se aborrecer a pressa no falar, não cairás em erro. Certa vez se disse de um grande linguista que podia guardar silêncio em 7 idiomas diferentes. Muitos de nós bem faríamos em esperar e ouvir mais, em vez de nos apressar e devemos falar menos. Então veja que princípio Tiago está levantando para nós. Quando você for ouvir a palavra de Deus, ou quando você estiver estudando a palavra de Deus, esteja pronto e reflexivo. Não se precipite no falar. Nós vivemos numa cultura, meus irmãos, que nós queremos emitir as nossas opiniões. Nós queremos dar opinião em tudo. Você já teve aquela sensação horrível de você estar falando com uma pessoa e a pessoa não deixa nem você terminar o que ia dizer, ela já vai lhe respondendo e diz assim, era isso que você ia dizer? Disse, não era isso não, mas já que você falou, nós somos assim, nós somos apressados. E aí Tiago está dizendo, meus irmãos, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. O conselho de Tiago é que também deveríamos ser tardos para nos irar. Provavelmente com isso está refutando os argumentos de certa gente que afirma que há lugar na vida para a ira ardente, isto é, muito certo. O mundo seria um lugar tremendamente pobre sem aqueles que se acendem em indignação para contra os abusos e a tirania do pecado. Mas com frequência isso se transforma numa desculpa. Não se trata de uma ira justa, genuína, mas sim de petulância e irritação egoísta. Tenha cuidado. Às vezes a gente argumenta assim, não, mas se a gente não se irar mesmo, pastor, como é que vai resolver as coisas? E às vezes não é nada de ira no sentido de buscar o que é certo. É simplesmente arrogância, orgulho, prepotência que está se sobressaindo. Tá certo? O pregador será tentado a irar-se. Não rale. O pregador não, voltando um pouquinho. O mestre será tentado a irar-se com o aluno lento e atrasado, e mais ainda com o preguiçoso. Entretanto, salvo em raríssimas ocasiões, obterá mais pelo estímulo do que pelo latego de sua língua. O pregador será tentado a irar-se. Você já teve essa experiência de você estar querendo ensinar a coisa à pessoa, estar querendo levar ela pelo caminho certo, e ela não entende, não compreende, e aí você se ira. Aí Tiago está dizendo, calma, meu irmão, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. A outra coisa que chama a atenção aqui é que é preciso considerar, meus irmãos, o significado das palavras que Tiago está utilizando. Eu sempre chamo a atenção para isso, porque quando nós compreendemos o significado das palavras, nós pegamos o sentido do que o autor quer dizer. Quando Tiago diz aí, olha aí o verso 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir. O que Tiago quer dizer com pronto? Quem tem uma versão diferente aí? A NVI, a linguagem de hoje, quem tem aí? Ninguém? Atento. O que mais? Pronto. Na língua grega, a palavra que Tiago utiliza aqui é uma palavra bem conhecida nossa. Inclusive aqui na igreja tem muitos profissionais dessa área. É táxi. O que Tiago está dizendo é, sejam táxi. E aí, quando eu estava olhando, eu disse, puxa vida, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. O que é um táxi? Um táxi é algo rápido. Quando você pega um táxi, é porque você quer chegar em determinado local rapidamente. E o táxi, ele está sempre pronto.
Ele vem passando, você dá com a mão e ele para onde você deseja ir. Então, a palavra grega é táxi, tá certo? Que não é por acaso que temos o táxi, né, em português. E ela pode ser traduzida por rápido, ligeiro, está pronto. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, meus irmãos, nós devemos ter essa prontidão do taxista. Nós devemos ser rápidos, ligeiros e velozes. Tiago está dizendo, meus irmãos, sejam rápidos em atentar para a palavra de Deus. Estejam prontos. Agora, a palavra que ele utiliza aí para tardio é, na língua grega, brades. O que é um brades na língua grega? É alguém lento, estúpido, alguém que não tem a mente capaz de pensar, de refletir. Sabe aquela pessoa que você conta uma piada para ela, depois que ela chega em casa que ela vai entender o significado da piada e ela começa a rir? O HD dela está fraquinho. Então, é uma pessoa lenta na compreensão. Tiago está dizendo, meus irmãos, em relação à palavra, sejam prontos, sejam como um táxi. Agora, em relação a falar, sejam lentos, sejam lerdos. Pode ser tido como estúpido. Tenha cuidado, não se precipite no abrir a sua boca. E aí, ele vai usar a mesma palavra, brades, para a questão da ira. Ele vai dizer, em relação à ira, a mesma coisa. Seja lento, seja vagaroso, seja lerdo. Com a palavra, não. Com a palavra, você é como um táxi. Está pronto, preparado, rápido, ligeiro para a palavra de Deus. Para falar, para se irar, você é lento. Você é, às vezes, tido até como um estúpido. Então, esse é o primeiro ponto. Se nós queremos ouvir a palavra de Deus de forma correta, em primeiro lugar, nós temos que ter prontidão e reflexão. Eu estou pronto para ouvir. Eu estou aqui. E eu vou ficar refletindo. Eu não quero falar. Eu não quero expor minhas ideias. Eu quero ver o que Deus tem para mim. Esse é o cuidado que tem que existir, não só na vida do pastor, mas na vida da igreja. Segunda coisa que Tiago chama a nossa atenção aí, nessa questão de ouvir a palavra de Deus. Como é que nós devemos ouvir a palavra de Deus? Com o coração previamente preparado e disposto a acolhê-la. Olha o que diz aí o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Segunda coisa, como é que vamos ouvir a palavra de Deus? Com o coração previamente preparado e disposto a acolhê-la. É muito interessante, meus irmãos, que os comentaristas bíblicos, sobretudo o reverendo Paulo Anglada, chegam à conclusão que a chave de todo esse texto, de toda essa perícope, está aqui. Se você não compreender o que Tiago está dizendo aqui, você não vai pegar o sentido do texto todo, da perícope toda, do verso 19 ao verso 27. O que Tiago chama a nossa atenção aí? A essência desta porção encontra-se nos verbos acolher, versículo 21, e tornai-vos praticantes, versículo 22. Esses dois verbos, eles controlam todo o texto. Por que eles controlam todo o texto?
Porque eles estão no modo imperativo. São ordens que o pastor Tiago está dando para aquela igreja. Embora eles estejam no meio do texto, como eles aparecem na forma imperativa, eles controlam todo o texto. A gente poderia muito bem aqui dividir o sermão em 2 pontos. Primeiro ponto, acolher. Segundo ponto, tornar-se. E aí a gente ia ver o que Tiago está trabalhando do verso 19 ao 25, só pegando esses 2 pontos. Tá certo? Então, vamos considerar o primeiro verbo, que é o verbo acolher. E aí, no próximo ponto, a gente vai ver o segundo, do verso 22. O verbo acolher, como eu já disse, encontra-se no modo imperativo. É uma ordem que Tiago está dando para aquela igreja. Meus irmãos, vocês não têm uma opção. Eu não estou dando para vocês uma opção. Eu não estou fazendo para vocês um pedido. Eu não estou pedindo favor. Vocês têm o dever de acolher a palavra de Deus. E pronto, fim de papo. É isso que ele está dizendo. E é isso, meus irmãos, que deve ser levantado hoje. Porque hoje nós vivemos numa tendência pós-moderna de moldarmos a palavra de Deus às vontades e aos costumes do homem moderno. Quando a palavra de Deus, ela é autoritativa. Não é a palavra que se molda ao homem, é o homem que tem que submeter a palavra. É por isso que quando você vai ver os escritos apostólicos, sempre estão no modo imperativo. É ordem, é mandamento. É como que o imperador falando. O homem moderno não gosta de ordem. Mas a palavra de Deus está cheia de imperativos. De acordo com o léxico da língua grega, acolher aí, ele poderia ser traduzido, de acordo com o léxico de Strong, como recebei favoravelmente, dai ouvidos, abraçai e aprovai. Todos esses sentidos aí poderiam estar presentes na nossa tradução. Tiago está dizendo, meus irmãos, recebam favoravelmente, acolham, abrace a palavra de Deus. Aí, para que a gente possa compreender melhor o texto, para a nossa análise ficar mais didática, nós vamos fazer algumas perguntas ao verbo acolher e tirar delas as lições para a nossa vida. Olha aí para o texto e vamos fazer algumas perguntas, esse verbozinho tão importante que Tiago colocou no modo imperativo. Em primeiro lugar, o que acolher? Dá para identificar? O que é que nós devemos acolher? Tiago diz, a palavra em vós implantada. O que é que nós vamos acolher? A palavra que foi implantada no nosso coração. Isso é fundamental, irmãos. Porque Tiago não está chamando a atenção aqui para nós acolhermos as tradições, os dogmas da igreja. Tiago está chamando a atenção para que nós venhamos acolher a palavra. E é muito interessante a cena que ele traz aqui, a imagem que ele traz. Por quê? Porque ele compara a palavra a uma semente que é semeada no nosso coração. Isso nos faz lembrar o quê? Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Quando a semente é colocada em vários tipos de solo e tem um solo que está preparado para acolher a palavra e ela frutifica. Talvez quem melhor trabalhou esse texto da parábola do semeador, deixa eu dar uma dica para você, não se escandalize não, foi o padre Antônio Vieira. Antônio Vieira foi um dos maiores tribunos portugueses. E ele pregou um sermão chamado Sermão da Sexagésima, que é exatamente o comentário da parábola do semeador. Uma obra-prima. Se você quer ler um sermão que exalta a palavra de Deus, leia esse sermão de Antônio Vieira, o Sermão da Sexagésima. Ele vai pegar essa parábola e explicar ponto por ponto. Você tem uma ideia? Na década de 70 e 80, você só entrava no seminário se tivesse esse sermão decorado. Você tinha que aprender, porque ele exalta a palavra, tá certo?
Então, o que acolher? A palavra de Deus, essa semente que é semeada no nosso coração. Segundo, como acolher? Eu tenho que acolher a palavra. Então, como é que eu vou acolher a palavra? Tiago dá duas maneiras aí que eu chamo a sua atenção. Olhe para o texto. Ele diz: despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ele deu a ordem. Vocês devem acolher a palavra. E como é que vocês vão acolher? Em primeiro lugar, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Irmãos, é fascinante quando a gente vai estudar a palavra de Deus, quando a gente começa a pensar sobre as imagens que os autores bíblicos utilizam. Ele falou primeiro de uma semente que é semeada. Agora, quando ele vai falar do modo como nós vamos acolher essa palavra que é semente, ele muda a metáfora, ele muda a imagem. Essa palavrinha aí, despojar, ou despojando-se, ela traz a ideia de trocar de roupa. Ela era usada para isso. Era usada para você tirar aquela roupa suja, que está com a crosta da sujeira, e você revestisse de uma roupa nova. Então, o Tiago está dizendo, como é que você vai acolher a palavra, meu irmão? Você vai acolher a palavra tirando de você aquele que está sujo. A impureza, a mancha. E aí ele usa outra imagem. Ele diz assim, e acúmulo de maldade. Quando chega em acúmulo de maldade, a imagem já muda de novo. Porque agora ele não está falando mais da semente, ele não está falando mais da roupa, ele está falando agora de um jardim que está todo cheio de ervas daninhas e que você deve limpá-lo bem direitinho para que aquelas flores possam brotar e ficar bonito o jardim. Ele compara o seu coração a um jardim que está cheio de ervas daninhas, que está cheio de coisas ruins. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado nessa questão de como vamos acolher a palavra. Tem que ter um preparo. Um irmão lá da congregação de Guarapes, o muro da casa dele, um muro muito grande, e o povo que vem do sertão não pode ver um terreno que quer plantar, né? Então, o muro dele tinha todo tipo de fruta, coqueiros, uma coisa linda. E aí teve uma planta lá que ele plantou, e a bichinha não conseguia crescer, pelo contrário, estava morrendo. E ele adubou do lado, ajeitou, aguava todo dia e nada. Ele, como um agricultor experiente, tirou a planta do lugar, cavou, e descobriu que embaixo estava cheio de sujeira, de plástico, de isopor. Então ele tirou tudinho, fez o buraco maior, adubou, colocou a plantinha e ela cresceu. É essa a imagem que Tiago está utilizando aqui. Sabe como é que você deve acolher a palavra? Sabe como é que você deve vir no domingo à noite para ouvir o sermão? Para um pouquinho, já ele vai dar outra imagem, e olhe para o seu coração. Como é que está seu coração? Está sujo? Está com acúmulo de maldade? Está cheio de mancha, como uma roupa que precisa ser trocada? Irmãos, às vezes a gente coloca a culpa no pastor, na igreja, no louvor, o culto que foi chato, mas o culto muitas vezes foi chato porque o meu coração está cheio de maldade. Ah, o ministério de louvor não cantou bem, o pastor pregou ruim, hoje o culto não prestou. Por que não prestou, irmão? Às vezes é porque o coração está cheio de ervas daninhas. Passou o dia todinho vendo Gugu, Faustão, vendo que não presta, chega de noite na igreja que é avivamento, não vai ter não, meu irmão. Não vai ter. Então Tiago diz, faça uma limpeza. Tira o que está impedindo o crescimento dessa planta que é a palavra de Deus no seu coração. Tira, faz uma análise.
Tenha coragem de fazer como o salmista fez. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho direito, pelo caminho eterno. Sonda meu coração. Segunda coisa que Tiago diz aí, ele diz que nós devemos acolher a palavra com mansidão. Com mansidão, irmãos. Mansidão aqui é o oposto da ira, que ele está tão preocupado. Uma pessoa mansa. Irmãos, Tiago está confrontando aquela igreja. Tiago está puxando a orelha daquela igreja, e aquela igreja tinha que ser mansa. Hoje a igreja, meu Deus do céu, muitos pastores ficam pregando sermão de alta ajuda e pregando bênção, porque se ele pregar sobre pecado, é arriscado apanhar depois do culto. É arriscado levar uma surra. Eu tive um colega, eu vou dizer o nome que é para não ficar como uma história fictícia. Não vou dizer onde foi. O pastor José Gomes, que esteve aqui quarta-feira passada, pastoreando uma igreja num local aqui em Natal, uma igreja grande com mais de 300 membros, trouxeram um pregador e o pregador começou a dizer um bocado de besteira na igreja. Um bocado de besteira. O pastor não aguentou, se levantou e disse: meu irmão, seu tempo acabou. Me dê o microfone, por favor, que a pregação chegou ao final. O camarada ficou meio constrangido, passou a palavra para o pastor toma uma pastoral na igreja e no pregador que estava dizendo heresia. Você sabe o que aconteceu, irmãos? No final do culto, a mocidade quis apredejar o carro dele, que fazia uns 15 dias que ele tinha comprado. Para ele sair da igreja, pastor José Gomes, que estava aqui com a gente, para ele sair da igreja, os diáconos fecharam um lado da rua e ele foi embora. Porque o pastor constrangeu o pregador que eles haviam trazido e não sei o quê, e o cara estava dizendo um bocado de besteira no púlpito, um bocado de asneira, e o pastor foi lá, repreendeu, usou o cajado, quiseram apedrejar o carro dele. A ponto dele ter que denunciar na central da Assembleia de Deus, e dizer: olha, para lá eu não volto mais não. Um povo rebelde desse, não volto mais não. Tiago está dizendo aqui: irmão, seja manso. Seja manso. A palavra de Deus, ela confronta, meus irmãos, do pastor ao porteiro da igreja. E nós devemos ser mansos, submissos a ela. Não a pessoa que fala, pura e simplesmente, mas a palavra de Deus. Se é palavra de Deus, pode ser uma criança que me repreenda. Se ela estiver de acordo com a palavra de Deus, pode ser o reverendo, doutor, PhD. Tem que se curvar. Tem que se curvar. Tem que exercer a mansidão. Então, Tiago está falando aqui de recebermos a palavra com mansidão, com humildade, disposto a obedecer. A outra pergunta que nós devemos fazer não só é o que acolher, como acolher, mas por que acolher? O que você acha? Olhando para o texto aí, por que nós devemos acolher a palavra? Porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Você não deve acolher a palavra pura e simplesmente porque é um conceito teológico, filosófico. Não, porque foi fulano de tal que pregou. Olha, aquele pastor quando prega é uma bênção, tal, porque foi o teólogo. Você deve acolher a palavra porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Ela produz um efeito positivo na sua vida. E é interessante que a mesma palavra que é utilizada aqui para poderosa é a mesma palavra que Paulo vai utilizar lá em Romanos 1,16, quando ele vai falar do evangelho que é poder de Deus. É o dinamis, ou dunamis de Deus. É poder. Não é um poder humano, não é um poder econômico, institucional. É um poder que vem de Deus. É aquele poder que, na boca daqueles primeiros apóstolos, revolucionou todo o Império Romano, mesmo com as suas espadas, com os seus soldados, com o seu exército bem treinado. É esse poder que Tiago está falando aqui.
poderosa. Meus irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade, quando o pastor expõe a palavra de Deus com fidelidade, ela não volta vazia, ela é poderosa. Agora à noite, Dedé estava conversando comigo e falando que o pastor Hernandes, quando pregou lá em Currais Novos, Dedé chegou um pouco atrasado na cruzada, e ele vinha passando na esquina da rua e tinha uma pessoa dizendo assim: rapaz, esse camarada falando aí, eu estou aqui todo arrepiado. Não é por causa do pastor, é por causa da palavra que está na boca do pastor, que é a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela produz um efeito. Você está pregando aqui, você nem sabe para quem está indo, qual o endereço, mas Deus sabe. Ela não volta vazia. Então o Tiago está dizendo aqui, olha, por que você deve acolher a palavra? Porque ela é poderosa. Ela é poderosa. Irmãos, eu acho que nós desconfiamos assim do poder da palavra, sabe? Eu acho que nós, muitas vezes, menosprezamos a palavra por coisas supérfluas. Aqui tem uma polêmica muito grande que alguns levantam, que é a questão da palavra e alguns meios ou ciências humanas que nós utilizamos. Por exemplo, às vezes a gente confia mais no psicólogo do que na palavra de Deus. Às vezes a gente confia mais numa terapia, no trabalho de um psiquiatra, do que na palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva, eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai lá na alma. Ela divide juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aonde nenhum psicólogo vai, ou psiquiatra, a palavra de Deus vai. A palavra de Deus entra e faz a diferença. Eu coloquei aqui um ponto sobre isso, e só para chamar a nossa atenção, porque é muito sério hoje, irmãos. Às vezes nós desconsideramos, mais na frente eu vou tratar isso melhor. Nós desconsideramos que o problema do homem não é externo. O problema do homem não é o meio que ele vive, como pensavam os filósofos positivistas. Não, o homem é uma tábua rasa, depende do meio. Aí a gente acha o seguinte: se eu pegar meu filho, colocar numa escola particular, colocar dentro de um condomínio fechado, se eu pegar meu filho e botar ele para conviver só com gente da alta, ele vai ser bom. Não vai. Porque o problema do seu filho não é o ambiente. O problema do seu filho é o coração dele, que já nasce com um coração pecaminoso, maldoso, miserável, caído em pecado. E aí, meus irmãos, não tem psicólogo, psiquiatra que resolva esse problema do homem. O que o psicólogo pode fazer é ver aquilo que você coloca para fora. Quando Freud criou a psicanálise, foi uma revolução. Até hoje, Freud é considerado. O cara criou a psicanálise. Qual a ideia? Você pega o camarada, coloca no divã, fala sobre a tua vida. Aí o cara vai falando. Fala sobre a sua infância. Vai falando. Quando você está falando, aí você comete aquilo que eles chamam de ato falho. Você solta uma informação que não queria soltar. Já aconteceu com você isso? É por isso que é bom você viver com a boquinha calada, porque quem muito fala, se expõe. Então, o psiquiatra ou o psicólogo, ele não vai fazer nada se você não falar. Se você cerrar a boca, coitado dele. Então, ele deita você para você relaxar e vai falando. Aí você fala, ele pegou um ato falho. Continuou falando, ele pegou outro, vai anotando. Daqui a pouco, em cima do que você tirou de dentro do coração, é que ele vai trabalhar. Agora, ele pode identificar o problema. Aí eu pergunto para você, será que essa descoberta de Freud é dele?
Jesus disse assim: a boca fala do que o coração está cheio. Freud não descobriu nada. Freud era um bobão. Jesus disse: olha, quando o homem fala, ele revela o que está cheio o coração. Calvino, quando vai trabalhar essa questão, ele vai dizer que, pegando aquele texto lá de Provérbios 4:25, ou Eclesiastes 4:25, diz assim: do coração é que procede as saídas da vida. É do coração, irmãos. Está lá. É por isso que Jeremias vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E aí, a gente fica tratando a casca. Muda de escola, bota na cadeia, faz isso, faz aquilo, quando o problema é o coração. É tratar o coração. É limpar e jogar nele a palavra de Deus. Aí o homem é transformado. Fora isso, irmão, não tem mudança. Fora isso, não tem mudança. É por isso que religião não é uma coisa para quatro paredes. A fé cristã, a teologia que você abraça, não é uma coisa de quatro paredes ou de domingo à noite. É do dia a dia. O problema é que nós não conhecemos, nós não valorizamos a palavra de Deus. Então, eu coloquei aqui, Damares, era exatamente isso que eu estava procurando. Deixa eu só conferir aqui, Damares. Não, mas eu coloquei aqui e não estou achando, né? Mas o Salmo 19, do 7 ao 11, ele vai falar exatamente sobre essa lei de Deus que é completa, que é perfeita. Ela restaura a alma. Quando ele fala de completa, eu acho que é no final. Deixa eu só conferir, Damares. Para mim não... no final, a gente vai chegar lá, viu, Damares? Se aperrei não. Vamos lá. É o último ponto. Que bênção. Então, em terceiro lugar, como é que nós vamos ouvir a palavra de Deus? Terceiro lugar, tornando-se um praticante e não um mero ouvinte negligente. Nós temos que estar prontos para ouvir. Nós temos que se preparar antecipadamente, preparar o coração, para que esse coração venha acolher a palavra. Mas, em terceiro lugar, eu tenho que me tornar um praticante e não um mero ouvinte. Olha o que diz aí, verso 22 e 23. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Aqui nós temos a segunda ordem. Lembra que eu disse que todo esse texto está fundamentado no verbo acolher e agora no tornar-se praticante? A segunda ordem de Tiago é essa. É aqui onde nós atingimos o clímax desse texto. É nesse ponto que Tiago quer chegar. A preocupação dele é com isso aqui. Ele está chamando os irmãos para que não sejam meros ouvintes ou críticos da palavra, mas praticantes. Ele diz assim: meus queridos, não sejam apenas ortodoxos, não tenham apenas a doutrina correta. Nós temos a doutrina correta, nós temos a pregação certa, nós temos a teologia bíblica reformada. Ele disse: não, querido, seja ortoprático. Faça com que essa teologia, essa doutrina, esse ensino da Bíblia, ele desenvolva-se no seu dia a dia, na sua prática de vida, no seu viver diário, porque senão não vai servir de nada. Não vai fazer diferença. De que adianta você ter a doutrina correta, a palavra de Deus na sua mão, se você não coloca em prática? Irmãos, isso aqui deve chamar a nossa atenção. Você já viu que nós somos críticos demais? Já viu que a gente sabe demais? O nosso problema hoje não é falta de informação.
Não é falta de informação. Eu tenho certeza absoluta que você sabe muita coisa da carta de Tiago que eu não sei, porque eu não tive como ir atrás. Você foi lá na internet, viu um livro que eu não vi. Hoje nós temos informação aí, meus irmãos, solta. O nosso problema é que nós não temos conseguido colocar em prática aquilo que nós ouvimos ou lemos. Temos informação demais, sabemos demais, conhecemos demais, mas a nossa prática ainda fica muito, muito, muito aquém. E aí, o Dr. Weisby, comentando esse ponto aqui, ele diz assim: não basta ouvir a palavra, também se deve colocá-la em prática. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que ouvir um bom sermão ou um estudo bíblico é o que as faz crescer e receber as bênçãos de Deus. Não é o ouvir, mas sim o praticar que redunda em bênçãos. Inúmeros cristãos costumam marcar passagens na Bíblia, mas nunca marcaram a própria vida. Olha, presbiteriano é um bicho chato para ouvir sermão. Pregar para presbiteriano é um negócio complicado. Porque ele sabe de tudo. Ele já conhece, ele já viu, ele já olhou o que disse o doutor fulano de tal, ciclano, beltrano. Ele conhece. Presbiteriano, ele se delicia com o sermão. Um bom sermão para o presbiteriano, ele entra em êxtase. Ele só falta falar língua estranha. O pastor pregou um sermãozaço, dentro dos pontos da homilética, com introdução, elucidação, ponto, conclusão, ilustração. O presbiteriano sai da igreja maravilhado. Pode ser até heresia, mas se está bem legal. O bom sermão. Puxa vida, que pregação, que mensagem, que não sei o quê, que... né? Aí, a pergunta é, certo, irmão? E esse bom sermão aí, você já colocou em prática? Você está com uma Bíblia toda marcada, toda, né? Está tudo aqui, tudo esquematizado aqui. Eu quero ver se o pastor vai dar um fora aí. Não, está no caminho. A pergunta é, você já marcou sua vida com essa palavra? Conta-se que Spurgeon, todo pastor tem um sermão de estimação. Todo pastor. Aquele sermão que você pregou e disse assim, esse aqui eu matei a pau. Aí, aonde você é convidado, você prega ele, né? Você prega ele. E diz que Spurgeon, o príncipe dos pregadores, tinha um rapaz que admirava muito ele. Todos nós temos aqueles que a gente admira. E aí o rapaz foi na primeira conferência, Spurgeon pregou o sermão. Foi na segunda, pregou o sermão. Foi na terceira, o sermão. O outro ano, em outra cidade, Spurgeon, o mesmo sermão. O rapaz não aguentou. Aí disse assim, doutor Spurgeon, eu fui, canto fulano de tal, o senhor pregou assim, assim e tal. Aí Spurgeon disse assim, senta aqui meu filho, vamos conversar. Deixa eu lhe perguntar, você já começou a viver esse sermão? Porque se você não começou a viver ainda, eu vou pregar mais 1000 vezes. Agora, se você já colocou em prática, aí eu vou mudar. Tinha um irmão lá na congregação, o irmão Severino, que era muito bruto. Ele dizia assim, pastor, passe um ano pregando João 3,16. Eu digo, tá, cagou, tá? Enquanto a igreja não começar a viver o senhor João 3,16, João 3,16. Eu digo, não é tu que vai lá para frente. Mas a lógica é interessante, irmãos. Às vezes a gente prega, ensina. E a gente não para avaliar se já começamos a colocar em prática. Tem crente que já precisava o superintendente da escola dominical chegar e dizer assim, tá aqui, meu irmão, teu diploma, tá formado. Porque você já passou de PhD, você já tem 30 anos de escola, bicho. Um aluno com 30 anos na universidade é um burrão, né? Então tá aqui, meu filho, seu diploma, cai fora, vai viver o que você aprendeu esses 30 anos na EBD. Vai pregar, vai ensinar. Falta prática, irmãos, na nossa vida. E aí, 3 perguntas aqui para a gente entender esse ponto. Primeiro, o que devemos praticar? Ele diz aqui. O texto é muito claro. Ele diz assim, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes.
Eu sou chamado a praticar a palavra de Deus, não as tradições, os credos, os dogmas da minha igreja. A palavra de Deus. É isso que eu sou desafiado. Segundo, o que é necessário ou como deve ser feito isso? Como é que eu devo praticar a palavra? Aí Tiago vai falar aí que é a partir de um autoexame, de um exame profundo. Por quê? Ele vai utilizar a figura do espelho. Toda mulher gosta de um espelho. Que bênção. Né? Então Tiago vai dizer, olha, sabe como é que você vai praticar a palavra? A palavra é um espelho. Você vai colocar ela diante de si e vai fazer um exame completo da sua vida. É para isso que serve o espelho, irmãos. É para você se olhar e se autoavaliar e ver onde é que está manchado, ver onde é que está torto, se ajeitar. E aí, eu coloquei aqui uma palavra do reverendo Hernandes, que ele diz assim: quando você olha no espelho, você descobre que tipo de pessoa você é e como você está. O espelho não mente. Mente, Iris. Aquela historinha, espelho, espelho meu, e dá uma gorjeta para ele, não adianta. Só em conto de fadas. Você olhou para o espelho, meu irmão, o espelho vai lhe dar a realidade. Nós tivemos um caso, eu não sei se você sabe disso, mas as pessoas que estão em estado terminal, Cristina pode nos explicar melhor aí, geralmente se proíbe delas se olharem no espelho. Nós tivemos um caso na nossa cidade de um líder eclesiástico muito importante, professor de filosofia, que era um homem muito forte. Bonito não, porque eu só acho bonito eu mesmo. Não acho mais bonito. Então, aquele homem pegou um câncer. E aquele câncer foi comendo ele, aquele camarada muito forte, foi ficando magro, só os ossos. E tinham proibido dele se olhar no espelho. Quando foi um dia, a pessoa que estava cuidando deu bobeira, ele se olhou no espelho, entrou em depressão profunda e veio a falecer. Porque o espelho não mente, o espelho diz como é que você está. O espelho diz quem você é. E aí Tiago usa uma figura muito importante, ele diz assim, olha, querido, sabe como é que você vai praticar a palavra? Não é olhando para a vida do outro e vendo os erros dele, não, é muito fácil. Se eu for olhar para João, meu amigo, eu acho tanto defeito em João, só Damares para achar João bonito. É muito fácil eu achar defeito em João. Eu me comparar com João. Difícil é você colocar a palavrazinha assim diante de você, ó, e ela começar a lhe avaliar, mostrar quem você é. Então, como é que a gente pratica a palavra? Quando a gente olha para a palavra e faz um autoexame. Eu tinha um colega que ele andava com a Bíblia no carro dele, lá no porta-luva. A Bíblia novinha, bonitinha. Mas ele não lia. Porque no dia que ele foi ler a Bíblia denunciou os adultérios dele. Por incrível que pareça, ele foi mexer na Bíblia, caiu exatamente nos mandamentos. Não adulterarás. Disse, não dá certo não, fecha. Tinha medo de abrir a Bíblia. Tem muito crente assim, irmãos. Tem muito crente assim. Então, primeiro, como devemos praticar? O que devemos praticar? A palavra. O que é necessário? Fazer um exame, ter ela como espelho. Terceiro, por que eu devo praticar a palavra? E aí, Tiago diz aqui, por causa do perigo do auto-engano. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, ele está enganando a si mesmo. Você não está enganando o pastor, você não está enganando a igreja, você não está enganando sua família. Você não está enganando a Deus. Porque Deus sabe, você está enganando a si mesmo. É por isso, irmão, que a gente tem que deixar aquele negócio que tem na igreja. Aqui em Pirangi não tem não, graças a Deus. Aquele negócio que tem na igreja da gente estar cuidando da vida do outro. Investigando a vida do outro. Deixa ele quieto lá, rapaz. Porque ele está se auto-enganando. Ele está se autodestruindo. Tiago está dizendo, olha, você deve praticar a palavra, porque senão você está só se auto-enganando. O Senhor Jesus levantou essa questão em Mateus,
capítulo 7. Aquele que ouve a palavra, mas não pratica, ele é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e sopraram os ventos, vieram a água forte, bateu ali, e foi grande a ruína. Você quer brincar com a palavra? Vai brincando. Vá. Acha que está enganando o pastor, que está enganando a igreja, está enganando a Deus. Vá brincando. Quando vir um vento, que pode ser de Deus ou do capeta, você vai ver como é que você fica. Quarto e último lugar. Como é que nós devemos ouvir a palavra? Considerando os resultados de nossas atitudes em relação a ela. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Verso 23 ao 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago conclui o seu texto chamando a nossa atenção para os benefícios de se praticar a palavra de Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele diz, olha, você deve praticar a palavra porque ela traz resultados positivos para a sua vida. E aí, Tiago chama, meus irmãos, aqui, a palavra de lei. Lei perfeita, lei do Senhor. Uma lei que traz benefício para nós. Lembra Josué 1:8, Salmo 1. E aí ele levanta aqui 3 questões, ou 3 coisas em relação à palavra. Primeiro, ele diz que ela é lei perfeita. Perfeita aí é no sentido de completa. É a mesma palavra, aí chegou onde Damares tinha citado, a copastora, né, João? É a mesma palavra que aparece lá no Salmo 19, versos 7 a 11. Vamos para lá, que esse texto é fundamental. A lei do Senhor é perfeita, é completa. Olha o que diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Sabe o que Tiago está querendo dizer para a gente aqui? Nós não precisamos de autoajuda, nós não precisamos de psicologias humanas, nós não precisamos de pensamentos humanos, nós precisamos simplesmente nos voltarmos para a palavra de Deus, que é perfeita, é completa. Tem muito crente que ao invés de estar nos pés do psicólogo, se ele estivesse nos pés de Jesus, ouvindo a Jesus, ele não estava gastando dinheiro lá. Se ao invés de ele gastar 2 horas no consultório, ele gastasse 2 horas lendo a palavra de Deus, orando, buscando o Senhor, ele ia ter aquele que é o Senhor da sua vida. E que a palavra dele é perfeita, é completa. Tem resposta para tudo na Escritura, irmão. Para tudo. Para o seu casamento, para a criação dos seus filhos, para o pastorado, para o presbiterato, para o diaconato, para a mulher, para o jovem, para a criança, para todos. Tem resposta, ela é completa. Agora, se você não lê, se você não conhece a beleza, a profundidade, a magnitude da palavra, aí... Segunda coisa que ele diz, que ela é a lei da liberdade. A palavra de Deus é a nossa carta de alforria. É quem nos tira da escravidão do pecado, das tradições humanas. A palavra de Deus foi quem tirou um povo do jugo da teologia medieval católica que escravizava o homem, fazendo medo com relação às punições eternas, e escravizava o homem. A palavra de Deus, ela é a lei da liberdade. Você é livre. A palavra de Deus lhe coloca nesse
patamar de liberdade. Uma liberdade que não vai ser usada para libertinagem. Não. Uma liberdade assistida pela revelação do seu Pai, daquele que lhe ama. Mas ele diz assim, você é livre, meu querido. A palavra lhe liberta. Você não deve ser preso à instituição, você não deve ser preso a nada. A nada. Essa semana eu aconselhei uma pessoa, irmão Ivo estava comigo. Cadê o irmão Ivo? Está aí? Aí, irmão Ivo. Nós fomos em um determinado local aqui em Natal, e uma pessoa de classe média alta, de chefia de empresa. E eu fui resolver uma coisa lá com o irmão Ivo, e a pessoa disse assim, pastor, antes da gente resolver isso aqui, deixa eu lhe pedir uma coisa encarecidamente. Eu disse, pode dizer, ore por mim, peça a sua igreja para orar por mim. E aí os olhos da senhora começou a encher de lágrimas. Eu disse, mas o que está acontecendo? Disse assim, pastor, eu sou escrava há 30 anos. Eu sou filha única, eu tenho a minha mãe com quase 90 anos, e eu sou escrava do meu marido há 30 anos. Não tenho filho, porque meu marido materialista nunca permitiu que nós tivéssemos um filho, sempre me ameaçou de morte, e eu vivo há 30 anos oprimida, e essa semana a minha mãe, com 90 anos, pediu que eu tomasse uma decisão, e eu fui para a justiça. Meu marido está me ameaçando, não quer se separar. Eu queria pedir ao Senhor, ore por mim, peça a sua igreja para orar por mim. E eu olhei para os olhos daquela mulher, eu já estava em lágrimas, e o irmão Ivo também já estava emocionado. E eu disse assim, minha querida, Deus lhe fez para ser livre. Deus não lhe fez para ser escrava. Deus não fez você para ser escravo de ninguém, de instituição nenhuma, de religião nenhuma. No dia que você tiver uma pessoa, uma instituição, uma igreja, um líder religioso que queira dominar você, escravizar você, despreze, porque não é de Deus. É como alguém já disse, Deus nos fez um passarinho com asas para voar, e a religião fez a gaiola. Quanta gente escravizada, irmãos, nas religiões. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. E tem líderes, pastores que são pior do que o marido dessa mulher. Domina o povo, ditando até a roupa, a maneira que tem que pentear o cabelo. Nada disso. E aí eu comecei a falar do amor de Deus para aquela mulher. Tenho acompanhado, tenho ligado, perguntado. Mas eu fiquei triste quando você vê assim, Deus fez você livre e você se coloca no jugo de escravidão. Mas Tiago está dizendo aqui, a lei de Deus é perfeita e ela é a lei da liberdade. Você não é obrigado a servir a Deus, não. Agora, você vai descobrir que nessa liberdade você vai se realizar. Eu podia ir para o Carnatal, você podia ir. Por que a gente não foi? Porque tinha uma corrente segurando? A gente não foi porque nós somos livres. E se nós somos livres, podemos escolher o melhor. Por isso que a gente não foi. A outra coisa que Tiago diz, para a gente concluir, ele diz que essa palavra nos torna bem-aventurados. Você lembra dessa palavra bem-aventurado? Eu já falei aqui algumas vezes. A palavra bem-aventurado no grego é makarios. Makarios era uma palavra usada pelos gregos para falar de uma alegria, mas não uma alegria momentânea, circunstancial. Uma alegria que era vivida na presença dos deuses, uma alegria não humana. Não é uma alegria fruto de uma noitada, é uma alegria sobrenatural. E aí, meus irmãos, Tiago diz, olha, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Não é qualquer um não, é aquele que persevera. Não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse vai ser bem-aventurado no que realizar. Não é promessa dos gurus aí da teologia da prosperidade, não. É palavra de Deus.
Aquele que considera atentamente na lei perfeita, ele vai prosperar. Ele é bem-aventurado, ele é feliz. E aí eu trouxe um comentário de um teólogo alemão, que ele diz assim: será bem-aventurado na eternidade, mas também desde já. Viver, pois, na comunhão com o Senhor, na consciência de que está conosco, voltado para Ele e a serviço dEle, conforme Colossenses 3:23. Isso constitui uma felicidade indestrutível, uma vida plena de sentido, até mesmo neste mundo, até mesmo em sofrimentos. Tempo e hora, que me importa? Estou na eternidade vivendo em Jesus. E aí, concluindo, eu trouxe aqui um pensamento de um comentarista chamado Matthew Henry, um grande comentarista bíblico, que ele diz assim, eu vou encerrar com essa frase dele: se ouvíssemos um sermão a cada dia da semana, e um anjo do céu fosse o pregador, o fato de somente ouvir nunca nos levaria ao céu. Aqueles que são somente ouvintes enganam-se a si mesmo, e o engano de si mesmo, ao final, será achado o pior dos enganos. Olha que coisa. Se ouvíssemos o sermão a cada dia da semana, e um anjo do céu fosse o pregador, o fato de somente ouvir nunca nos levaria ao céu. Aqueles que são somente ouvintes enganam-se a si mesmo, e o engano de si mesmo, ao final, será achado o pior dos enganos. Cuidado, irmão. Pode ser um anjo pregando, pode ser doutor A, B ou C, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, seja lá quem for. Se você não coloca em prática a palavra de Deus, você está se enganando. Tem um pensamento de um pastor puritano, e eu vou encerrar com ele. Eu coloquei na minha Bíblia, na outra Bíblia, essa aqui é nova, na outra velhinha que eu usava, que ele diz assim: não há sermão que, uma vez sendo ouvido, não nos ponha mais perto do céu ou do inferno. Não há sermão que, uma vez sendo ouvido, não nos ponha mais perto do céu ou do inferno. Um camarada chamado John Preston, um puritano. E eu espero que você, nessa noite, com esse sermão, com essa palavra, seja colocado mais perto do céu. Seja colocado na mão do Senhor. Vamos orar?